meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui hoje numa aula de resolução de questões. Eu vou passar com vocês sobre a matéria de ética profissional, as questões dos exames 32, 33 e 34. Essa aula é a revisão e a resolução das questões do exame 32 de ética, que eu vou ver com vocês aqui quais foram as pegadinhas que a banca examinadora preparou para os alunos que fizeram o 32, para que você também esteja preparado para essas pegadinhas no seu exame agora que você vai prestar. Então vamos lá comigo? Vamos ver as questões aqui e aí nós vamos comentando junto qual é a pegadinha, aquilo que você precisa saber sobre aquele tema que caiu, para que você se saia muito bem no próximo exame que você vai fazer. Então vamos lá comigo aqui, ó pessoal, vamos lá. Vamos ver o que o examinador pediu para o aluno no exame 32. A primeira questão, ela diz respeito sobre uma advogada, Clotilde, que em manifestação oral em juízo proferiu algumas palavras sobre o adversário processual do seu cliente. Naquela ocasião, a pessoa mencionada alegou que teria sido vítima de crime de injúria. Olha só. Considerando que dispõe o Estatuto da Advocacia e da OAB, o que é correto afirmar neste caso? Olha, a advogada Clotilde, ela estava trabalhando, atuando, e a pessoa, o adversário do seu cliente, não gostou da forma como ela se expressou e disse que foi vítima de injúria. Mas aí, nesse caso, meu querido aluno e minha querida aluna, você vai lembrar daquela questãozinha de prerrogativas lá do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, mais precisamente no parágrafo 2º, que fala da imunidade profissional. Então vamos lembrar, a imunidade profissional, ela concede, é uma prerrogativa que concede ao advogado a liberdade de se manifestar extraprocessual ou dentro de um processo, no exercício da sua profissão, sem que isso configure, sem que essa expressão configure injúria ou difamação. Atenção, a sequência do parágrafo 2º diz o seguinte: deve o advogado se ater às manifestações, sendo que os excessos vão ser punidos disciplinarmente. Então, essa questão número 1, a alternativa correta é a letra C, que fala o seguinte: a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria. Contudo, ela poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos excessos que tenha cometido. Então, resumindo, Dani, o que eu preciso saber sobre imunidade profissional? Que o advogado não é punido pelas suas manifestações por ter, em tese, praticado algum crime de injúria ou difamação. Atenção, desacato não entra aqui, viu? Injúria ou difamação, tranquilo? E aí, sempre lembrar que se houver excessos, e a banca, toda vez que traz sobre imunidade profissional, a banca gosta de poder ver se você sabe que os excessos são punidos disciplinarmente. A questão número 2 diz o seguinte: Maria, advogada, adotou um recém-nascido João, uma advogada adotante. Já vai lembrar rapidamente do que eu estou falando, né, gente? Artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia, que fala sobre as condições especiais da advogada gestante, adotante, lactante, certo? Vamos lá. E aqui tem um filho recém-nascido, né? A fim de organizar a sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. Sobre a situação apresentada, assinale a alternativa correta. Quando você analisa todas as alternativas, você chega à conclusão de que a alternativa B está correta, porque a letra A fala de direito à vaga de garagem. A Maria, ela adotou um recém-nascido, então ela não é gestante.
Então, a gestante que tem direito à vaga de garagem, a gestante que tem direito a passar, entrar no fórum sem passar por máquinas de raio-x, nesse caso, ela terá, Maria, preferência de ordem para a realização da audiência mediante comprovação da sua condição. Então, é lá o artigo 7º-A, inciso 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, tá bom? Gente, por que a letra C está errada? Porque fala que Maria tem o prazo de contestação interrompido. Na verdade, o inciso 4º, lá do artigo 7º-A, ele diz que pode haver a suspensão dos prazos e não a interrupção deles. Então, pegadinha aí a letra C, muito cuidado para lembrar que a suspensão dos prazos, ela é prevista desde que prove a condição exposta lá no artigo 7º-A, mas não a interrupção do prazo, tá bom? Vamos lá. A questão número 3, ela diz assim: em janeiro de 2011, Roberto, como advogado, recebeu da parte contrária valores relacionados com o objeto do mandato sem autorização do seu constituinte. Então, a gente tem aqui o quê? Uma infração disciplinar. Esse fato foi oficialmente constatado em fevereiro de 2011, quando imediatamente se instaurou o processo administrativo disciplinar contra ele. Tá indo bem, né? A produção de provas se estendeu até janeiro de 2014. Em março de 2014, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional proferiu decisão por meio da qual aplicou-se penalidade cabível. Tá até aqui tudo tranquilo. Acontece que Roberto interpôs recurso perante o Conselho Federal. Opa! Questãozinha anulada. E vou parar por aqui. Por quê? Na verdade, houve aqui no enunciado dessa questão, houve uma supressão de instância clara. Dani, mas o que é mesmo? Olha só, os recursos das decisões realizadas e proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, os recursos são direcionados para o Conselho Seccional onde se encontra aquele TED, aquele Tribunal de Ética, e não diretamente ao Conselho Federal. Somente as decisões dos conselhos seccionais que vão para o Conselho Federal, mas não as decisões do TED. TED recorre para o Conselho Seccional, que recorre para o Conselho Federal. Então aí a banca ela teve uma clara supressão de instância e por isso anulou essa questão. Vamos passar então para a questão número 4. O advogado Gerson responde a processo disciplinar perante a OAB pela prática de infração prevista na Lei 8.906 no Estatuto da Advocacia. No curso do feito, dá-se apreciação pelo órgão julgador de uma matéria processual à defesa de Gerson. Considerando o caso narrado, analise a afirmativa correta. Pessoal, essa questão número 4, ela vem trazer uma novidade que é recente, que o Conselho Federal da OAB colocou, inseriu dentro do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é o artigo 144b, que é aquele princípio processual da não surpresa que nós temos no CPC, e o Conselho Federal da OAB, então, trouxe isto para o Regulamento Geral. Esse artigo 144b, ele está inserido nessa questão na alternativa B, e essa alternativa é a letra da lei, daquele artigo 144b do Regulamento Geral. Ela diz o seguinte, que em qualquer grau de julgamento é vedada a decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa de Gerson, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. É o princípio da não surpresa que está então inserido dentro agora dos processos disciplinares da OAB. Então, atenção, isso caiu no exame 32
Pode ser que caia agora também, tá bom? Vamos lembrar que neste caso tem uma exceção. E aí eu fico até imaginando que às vezes a banca pode trazer algum enunciado, alguma questão para você com essa exceção, que são medidas de urgências previstas no estatuto. Então imagine um enunciado em que alguém esteja sendo processado disciplinarmente e tenha que ter havido ali algum ato que aí o examinador vai apontar para você como sendo medida de urgência. Neste caso, a exceção do princípio da não surpresa. Cuidado com isso na hora da prova, tudo bem? Essa questãozinha aqui é para te lembrar disso, hein? Vamos lá. A questão número 5, ela diz o seguinte: o advogado Júnior foi procurado pela família de João, que está preso em razão de decretação da prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Veja que o examinador, a banca, ele tenta te puxar para que você fale: ah, nossa, mas essa pessoa realmente é perigosa. Nossa, será que esse advogado, olha, até contra advogado, esse criminoso né, atentou contra um advogado? Nossa, a gente parece que o examinador sempre quer te puxar isso, né? Mas você vai lembrar da professora Dani, que não vai deixar você esquecer que no nosso país não existe incomunicabilidade de preso na relação advogado-cliente. Não se esqueça disso. Vamos continuar a alternativa ao enunciado. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, o advogado Júnior, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Olha, você vai sublinhar na hora da prova aquilo que te chamar a atenção no enunciado, viu, pessoal? Pesca aquilo que o examinador quer e não entra na historinha do examinador, não, porque senão isso pode te prejudicar no momento de decidir sobre a alternativa. Olha só, além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento profissional. Olha, ele não pôde conversar reservadamente com o seu cliente e, além disso, foi exigida a ele procuração antes que ele saísse do estabelecimento prisional. Considerando esse fato narrado, vem aqui novamente no exame 32 a banca examinadora trazendo questões inseridas recentemente dentro do estatuto. E daqui agora eu estou dizendo para vocês que é sobre artigo 7º-B do Estatuto. Constitui crime de abuso de autoridade a infração aos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º. A infração, o cometimento de não respeitar as prerrogativas do advogado. E o inciso 3º do artigo 7º fala que é prerrogativa o advogado conversar reservadamente com o seu cliente. Falar reservadamente. Então, a letra B é a alternativa correta nesse caso, porque ela diz assim: não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam os direitos, violam as prerrogativas do advogado e implicam, portanto, no cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. E esse fato penalmente típico é o abuso de autoridade, que está lá no artigo 7º-B do Estatuto da Advocacia. Perceba o quanto é importante você conhecer o artigo 7º, 7º-A, 7º-B do Estatuto. Não deixem de ler, de reler, de marcar aquilo às vezes que você tem mais dificuldade de compreender e de novamente estudar esse artigo, porque prerrogativas caem mesmo no exame, tá bom? A questão número 6 diz o seguinte: o advogado Felipe, em razão de sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X
que solicitou a sua atuação pro bono. Olha só, grifa lá pro bono, se cair alguma questão na tua prova, porque aí você já vai lembrar assim, olha, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu estudei sobre a advocacia pro bono. Uma pessoa jurídica procurou o Felipe, que é advogado, para poder atuar pro bono em face dessa pessoa jurídica, promovendo os interesses dessa pessoa jurídica em determinados processos judiciais. Então, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada por Felipe. Primeira coisa que você tem que lembrar: pode o advogado atuar pro bono em processos representando pessoa jurídica? Sim, vamos lembrar? Sim, a alternativa está aqui, é a letra B. É autorizada a atuação pro bono, desde que essa pessoa jurídica seja considerada instituição social que não se destine a fins econômicos. Meus alunos, é óbvio. É lógico que se você está atuando pro bono, é para uma pessoa jurídica, uma pessoa física que não tenha condições de pagar pelos serviços prestados, os honorários advocatícios. Então, essa pessoa jurídica, ela tem que ter uma destinação social e também não pode destinar a fins econômicos, né? E também, olha lá, vamos continuar. Desde considerar e aos seus assistidos, que pode também atuar em favor dos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação profissional. Olha só, é o artigo, deixa eu ver aqui, artigo 30, parágrafo 1º do Código de Ética da OAB. Tá bom? Atuação pro bono, artigo 30. E este caso específico dessa questão número 6 é o parágrafo 1º, tá bom? Vamos lá. A questão número 7, ela traz o seguinte: Caio procurou o advogado Rodrigo para que este ajuizasse em favor do primeiro determinada demanda judicial. Rodrigo, interessado no patrocínio da causa, celebrou com Caio um contrato de prestação de serviços advocatícios com a adoção da cláusula cota litis. Olha só, grifa lá cota litis, daí você vai lembrar tudo aquilo que você estudou, né? Considerado o contrato celebrado, qual é a alternativa correta? A cláusula cota litis, ela está disposta lá no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB. A alternativa correta aqui é a letra D, que diz o seguinte: a cláusula cota litis, incluída no contrato, ela é permitida, mas é vedado que os honorários contratados, acrescidos dos honorários da sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio. Esse é o primeiro ponto que você não pode se esquecer. Os honorários advocatícios recebidos por cláusula cota litis, recebidos no êxito da ação, não podem ser superiores àquela vantagem advinda do cliente. Quando que nós vamos ver isso? Quando eu pego o valor dos honorários recebidos pela porcentagem, pela cota litis, mais os honorários de sucumbência. Quando eu somo os dois, esse valor não pode ser superior àquele valor que o cliente recebeu, que ele teve vantagem. Isso está lá no parágrafo 2º do Código de Ética. No caput e no parágrafo 2º está o segundo momento dessa alternativa, que é o seguinte: admite-se que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas, se estes forem estabelecidos com moderação e razoabilidade. Então, a alternativa D é a alternativa mais completa, tá bom? Vamos lá. Uma coisa importante também, só para a gente finalizar essa questão da cota litis, é que a contratação por cota litis, ela exige o contrato escrito, viu, pessoal? Vamos lembrar disso. E por último, a questão número 8, que ela fala sobre o registro de sociedade de advogados da filial de uma sociedade de advogados. Então vamos lá. A Sociedade de Advogados A e B Advogados está sediada no Rio de Janeiro. Entretanto, em razão das circunstâncias de mercado dos seus clientes,
verificou-se que seria necessário, ao bom desempenho de suas atividades profissionais, constituir uma filial em São Paulo. A Sociedade de Advogados, que tem sede no Rio de Janeiro, quer constituir uma filial em São Paulo. Então, no que se refere à constituição da filial e da atuação dos seus sócios, assinale a alternativa correta. Ao ler as alternativas, você vai verificar que a letra A, ela é a alternativa correta e ela diz assim: o ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo. Significa dizer o seguinte: a sociedade A e B Advogados vai lá no Conselho Seccional do Rio de Janeiro e vai averbar, constar, deixar averbado o registro da sua filial em São Paulo. Além disso, ela vai fazer o registro da filial e arquivar no Conselho Seccional de São Paulo, beleza? No caso de constituição de filial, pessoal, todos os sócios dessa sociedade são obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Muita atenção com relação a isso, porque às vezes pode cair questão trazendo para vocês o seguinte, que os sócios não são obrigados à inscrição suplementar se não forem trabalhar na filial. E isso tá errado, tá bom? Mesmo que algum enunciado traga para você para te confundir que o sócio A, B e C fazem parte de uma sociedade, só que somente o sócio A vai trabalhar naquela filial, sendo que B e C vão continuar trabalhando na sede, então dizendo que só A precisa ter a inscrição suplementar, cai fora dessa pegadinha, tá bom? Todos os sócios que compõem aquela sociedade são obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional, onde foi feita então a instalação da filial da Sociedade de Advogados, tá bom? Então não caia nessa pegadinha de jeito nenhum. Pessoal, essa foi a resolução de questões do exame 32 da OAB. Eu espero vocês em mais uma aula de resolução de questões. Um beijo grande para vocês e bons estudos. É o que eu desejo para vocês. Bons estudos e sucesso. Até a próxima!